do Senhor Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém. Você pode tomar o seu assento, meu amado irmão. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 8. Amém? Se você está aí com sua Bíblia, alguém do teu lado não tem, cola do lado, mas abra sua Bíblia e deixe ela aberta. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo 8 de Romanos. Nós hoje começamos, como eu disse, uma nova série de mensagens que tem como título Mais de Ti, Menos de Mim. Quantos topam e querem mesmo viver esse desafio? Amém? Está disposto a viver esse desafio? Eu orei muito ao Senhor, muito mesmo, e tenho pedido a Deus que Ele me dê forças a mim e a você, para vivermos esse desafio de nós termos por completo a obra de Deus dentro de nós. Nós vamos viver experiências lindas ao perceber quando sai a nossa carnalidade, sai o nosso eu e entra Cristo Jesus agindo de forma plena. Amém? E aí nós vamos passar a celebrar o agir de Deus em nossa vida. Amém? Deus é bom demais. Diga comigo, celebrar. Amém? Glória a Deus. Tá? Aí você olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela: você está pronto para orar mais de Ti, Senhor, e menos de mim? Amém? Romanos, capítulo 8, versos 6 em diante. Hoje eu estou muito feliz, irmãos, pelo fato de estarmos juntos, mas também que hoje eu estou de mêsversário de casamento. Olha aí, há 2 anos e 9 meses atrás eu já estava casado com a minha nordestina por essas horas do dia, viu? Nós já tínhamos selado nosso casamento, já tínhamos comido uma boa comida mineira na festa, né? Já tinha tirado aquela foto, estava com dor aqui, a gente fica com dor, né, no maxilar, tanto sorrir para a foto, sorrir para lá e sorrir para cá, né? Mas hoje é um dia de celebração também na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versos 6 em diante diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, há vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Começar uma experiência de esvaziamento, de repensar a nossa vida, me fez parar para pensar, irmãos, que é primordial nós começarmos essa jornada pedindo mais do Espírito Santo na nossa vida, pedindo mais de uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. Daqui a pouco vamos celebrar a mesa do Senhor, os símbolos, o pão e o suco da vide, que representam a carne, o corpo de Cristo, e representa também o sangue que Ele derramou, não é?
Mas Jesus, em seu ministério, quando ele foi dar o ponto inicial, o start da sua obra com Deus, perceba que pelo mesmo Espírito que vamos buscar hoje, e buscamos dia a dia, ele foi guiado para uma experiência real de início no seu ministério ao lado do Espírito Santo. E ali durante 40 dias jejuou Jesus. E aí Lucas capítulo 4 diz que ao final deles o diabo então se apresenta, e ele apresenta as tentações diversas que nós já lemos muitas e muitas vezes, onde ele tentou desfigurar a identidade de Jesus, onde ele tentou desfigurar a filiação de Jesus, onde ele tentou desfigurar o poder de Jesus e confundi-lo com a própria palavra. E aí nós vemos que Jesus venceu Satanás, porque estava cheio do Espírito e no poder da palavra. Amém? Essa é uma receita infalível para a minha vida e para a tua vida. Eu particularmente, irmãos, eu não gosto muito desses tipos de mensagens, 7 passos para isso, 2 passos para isso, 10 degraus, eu não gosto muito disso, particularmente, isso é uma visão particular. Eu acredito que a palavra de Deus é o nosso único segredo. Viver na palavra de Deus é o nosso único caminho. Viver na palavra de Deus é a nossa única essência. E aí, irmãos, quando nós começamos a nos encontrar de forma real com a palavra de Deus, e através do Espírito Santo vão sendo desconstruídos alguns castelos que o mundo da religião tentou construir dentro de mim e dentro de você. Aonde nós começamos a, de forma muito tênue, nos ver assim em nós, o nosso primeiro amor começar a se desfalecer em meio a N situações. Tristezas, decepções, cansaço dentro e fora da igreja, em ministérios, enfim, N situações que nos fizeram desmoronar na fé. A leitura da Bíblia já não era a mesma coisa, orar ao Senhor, a igreja, programações, os trabalhos, começava a viver em um fardo gigante, porque eu comecei a amontoar, o meu muro começou a ser construído, e eu agora não enxergava mais a minha essência, porque havia um castelo de religiosidade entre mim e o próprio Cristo. Ele um dia se apresentou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas esse mesmo Cristo buscou na essência da sua história uma experiência real com parte dele mesmo. 3, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus, Jesus, homem Deus, 100% Deus, 100% homem, mas que se desfez de todo o capricho do céu e desceu para morrer por mim e por você. Hoje nós vamos celebrar isso, vamos relembrar mais uma vez. Mas o interessante, irmãos, é que este Cristo, poderoso em obras, o príncipe da paz, ele se encheu do Espírito Santo para começar a sua jornada. Que tal eu e você nos enchermos do Espírito Santo de Deus? Eu vou repetir porque eu acho que o som não está chegando aí. Miquito, nós vamos precisar melhorar esse som, viu? Não sei o que está acontecendo. Eu quero convidar você, eu preciso me encher cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Amém? Existe um princípio de pesquisa bíblica, irmãos, um princípio da hermenêutica bíblica, que é uma técnica teológica de nós pesquisarmos, embasados em uma série de atributos, os personagens da Bíblia. É de que quando um personagem, quando uma divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são citados pela primeira vez na palavra, se descreve, irmãos, desta pessoa de uma forma das suas características principais. E perceba que em Gênesis capítulo 1, verso 2, a segunda parte, a característica do Espírito Santo é que ele se move, diz o texto, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A vida cristã, a vida no Espírito é uma vida em movimento, é uma vida de ação, não de ativismo sem propósito, mas é uma vida de ação, uma vida que me leva. Mas entretanto, irmãos, hoje nós vivemos dias em que algumas coisas vêm para nós não vivermos essa atitude, não vivermos esse soprar, não vivermos esse mover do Espírito na nossa vida. E nós começamos com 3 coisas que são ferramentas do mal. Primeiro é a acomodação.
Se nós paramos, irmãos, muitas vezes na nossa vida espiritual e achamos que nós achamos tudo, sabemos tudo, que o nosso padrão de santificação já está bom, sabe, irmãos, que a acomodação é sinônimo de estabilidade. Ela não é sinônimo disso. Ela é sinônimo de regressão. Quando eu paro, eu regrido quando eu paro espiritualmente. Acomodar é igual a regredir. Nós não podemos levar uma vida cristã medíocre, aonde nós vamos nos atolando e atolando de situações e movimentos e situações na igreja e fora dela, nossa família, sem sentido. Porque se eu me acomodo, inevitavelmente eu começo a caminhar em caminhos muito perigosos. E aí eu entro para uma segunda esfera, que é o meu esfriamento espiritual. Perceba que o Espírito Santo é fogo, é calor. Ele pairava pelas águas, ele movimentava o universo. Ele é parte ativa da criação. Mas quando eu me acomodo, eu deixo de movimentar o meu eu interior, meu eu espiritual. Ele começa a não viver mais o sopro do Espírito. Eu começo então a esfriar espiritualmente. E uma das características mais tênues do esfriamento espiritual é a perda do prazer pelas coisas de Deus. Perder o prazer pelas coisas do Senhor. Se a sua fé esfria, vai haver aquecimento de outra natureza. Se eu esfrio ao ler a Bíblia, eu vou buscar outras coisas que muitas vezes podem não ser de Deus. Esfriamento espiritual vem trazendo na minha vida e na sua vida, podem trazer hábitos que nos separam do céu, que nos separam do Espírito Santo. E aí 3 coisas muitas vezes nos vencem e nos destroem, segundo o texto que lemos: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. E aí, se eu me acomodo, eu vivo uma vida cristã medíocre, sem prazer nas coisas de Deus, nós começamos a viver no limite, e aí nós podemos entrar numa negativa muito perigosa, que é a queda, é o completo abandono das coisas de Deus. Perceba, irmãos, que hoje Satanás ele tem sido tão eficaz, tão tenaz na maneira de nos levar à queda, que muitas vezes nós estamos caídos e dentro da igreja, perdidos dentro da igreja. Eu já dividi com vocês, eu tive a alegria de trabalhar durante 1 ano com um pastor muito querido, e ele sempre contava em um dos seus livros, intitulado Conhecer Jesus é Tudo, ele disse que 5 anos do seu ministério pastoral, ele era um pastor na Amazônia peruana, mas ele sempre dizia: eu estava perdido dentro da igreja. Eu era um pastor perdido dentro da igreja, porque eu não tinha prazer em nada, eu não tinha prazer nem em estar com as pessoas, porque a minha essência havia se perdido na minha acomodação de achar que eu entendia alguma coisa de Bíblia, de achar que eu poderia buscar prazer e sustentar o meu prazer longe da oração, longe da palavra de Deus, longe dos meus relacionamentos saudáveis, longe de buscar quebrar hábitos ruins e sustentar uma essência espiritual chamada evangelho puro, que só Jesus pode nos ensinar. Há ações, irmãos, poderosas do Espírito Santo hoje, disponíveis para mim e para você. Amém? Você crê que há ações disponíveis desse Espírito Santo para Ele agir mais e mais na minha vida e na tua vida hoje? A primeira é nada mais, nada menos do que renovação. É restabelecer. A ação do Espírito Santo hoje, irmãos, que trabalha na nossa vida para restabelecer o progresso da minha vida cristã e da sua vida cristã. Assim como Ele é mover, Ele cria, irmãos, um movimento novo na nossa vida para restabelecer uma vida cristã progressiva. Assim como a própria revelação de Deus, que durante a história foi totalmente progressiva. A luz que temos hoje da palavra de Deus, irmãos, é infinitamente maior que a luz que o próprio Moisés teve, mesmo tendo visto o mar se abrir. Paulo, com toda a sua compreensão da Bíblia, da palavra, a nossa luz disponível para mim e para você é muito maior, porque a revelação da palavra de Deus, ela é progressiva até que a glória se consuma na pessoa do Filho de Deus. Perceba, irmãos, a própria palavra diz para mim e para você de que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã na minha vida e na tua vida.
O Espírito Santo fala através de uma palavra poderosa na vida do crente. É uma revelação, uma visão. Ele fala direto ao coração. Quantas e quantas vezes de repente você estava no pé para agir de uma forma que você sabia que era contrária às palavras de Deus, e de repente uma luz, algo toca o teu coração, algo impressiona a sua mente, e você percebe literalmente o Espírito Santo te dirigindo, te tirando da possibilidade das trevas e te conduzindo a um caminho de luz. O Espírito Santo que utiliza um derramar da sua presença sobre a pessoa, eu e você, e tira-nos dessa frieza. Nós não podemos nos contentar com esse padrão de esfriamento que muitas e muitas comunidades cristãs têm vivido. Há sempre uma maneira melhor de fazermos as coisas, irmão. Já dizia Thomas Edison, o inventor da luz elétrica: eu não posso me acomodar, porque existe um Deus que quer renovar em mim, fazer algo novo, reconstruir, reformar. Alguém aqui sabe o que eu estou dizendo e pode entender o desafio que é isso? Quantos aqui já viveram uma reforma dentro de casa? Levanta a mão. Se eu chamar alguém aqui e falar assim, irmão, dê um testemunho da alegria que é você limpar a sua casa logo cedo, partilhar a mesa de um café da manhã, aqueles quitutes todos maravilhosos, bolo de limão, bolo de laranja, pão, tudo certinho, a casa limpa, de repente dá 7:30 da manhã, chegam os pedreiros, naquela casa limpa e maravilhosa começa carrinho para cá, é pó, é tijolo, é cimento, é pó. Quando você vê a tua casa está encoberta numa sujeira, que você começa a ver da onde multiplica tanta coisa, não é assim? Uma reforma, ela mexe com as nossas estruturas emocionais, não mexe? Uma reforma mexe com as nossas estruturas financeiras. Uma reforma mexe com as nossas estruturas. Irmãos, quando nós falamos de reforma espiritual, ela mexe com as nossas estruturas. Se não mexe, não há reforma. Se as minhas estruturas espirituais não são abaladas quando eu me encontro, melhor dizendo, com o Evangelho pleno de Deus, o Evangelho de amor, que me aceita como eu sou, ponto, não, vírgula, mas Ele é tão poderoso que Ele quer transformar a minha história, renovar o meu coração, me fazer melhor dia a dia. Se as minhas estruturas não se abalam, esse Evangelho não é tão pleno, não é tão puro, não é tão saudável como a gente pensa que é. Porque se nós viemos muitas vezes à igreja, ouvirmos uma palavra que somente evidencia o meu conhecimento, o meu saber, muito provavelmente nós estamos iludidos com um Deus do ego e não com um Deus que transforma o coração do homem. Não é esvaziamento, é preenchimento de uma sustentação que não é sobrenatural. A ação sobrenatural do Espírito Santo, irmãos, liberta. Quantas pessoas aprisionadas hoje nós temos? Aprisionados com crises pessoais. A ação do Espírito Santo, além de libertar, ela regenera. Nós cremos, como nazarenos e arminianos que somos, de que nós cremos numa obra tríplica de Cristo em nossa vida. Quando o aceitamos, nós somos justificados, regenerados. É regenerar, é nova vida, é reconstruir, é restaurar, é novo nascimento. Quantos mortos-vivos existem aqui nessa noite? Não estou falando de zumbi não, tá? Mortos-vivos, quantos mortos-vivos? Eu ouvi nessa igreja aqui, irmãos, um dia, eu vim cantar numa ordenação ministerial no ano 2011. Nem eu sabia que um dia ia ter o privilégio de ser pastor nessa igreja. Eu vim cantar numa cerimônia aqui de ordenação, sacanearam comigo, fiquei todo feliz para cantar, o meu playback falhou, tive que cantar sem playback. Mas eu ouvi, irmãos, um sermão do pastor David Graves, que é um dos nossos superintendentes gerais da igreja do Nazareno, em que ele dizia: eu não entendo o sofrimento de algumas pessoas diante de alguns hábitos, porque que eu me lembre, morto não tem desejo, morto não enxerga nada, morto não cobiça, morto não tem nenhum tipo de desejo contrário. Se eu morri, se Cristo vive em mim e não vivo mais eu estou morto. Os mortos nada sabem. Se eu estou tendo um problema com a minha carne, que tem lutado e batido contra mim, eu preciso voltar para Romanos 8 e entender que há uma grande luta que eu não posso esquecer dentro de mim e dentro de você, que nós não podemos esquecer, de esvaziamento, é de gritar: Senhor, me ajuda a viver mais de Ti e menos de mim. Quanto mais de Deus, mais vida,
mesmo que existam mortes interiores acontecendo, porque essas mortes estão me vivificando, mas uma vida de carne é um caminho sem volta para a morte. Romanos 8 nos exorta a isso. Com Deus até a morte tem significado, sem Deus a vida não vale nada, é um caixão ambulante. O Espírito Santo, além de renovar as minhas e as tuas forças, Ele provém sustentação. Eu imagino, Fernando, que as N obras que você presta consultoria e vai trabalhar, você viu de repente alguém desesperado, porque teve que fazer uma reforma urgente na estrutura de um prédio, porque a sua sustentação estava completamente danificada. Eu imagino. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida, nós literalmente sentimos que a nossa sustentação se perdeu, se rompeu. A grande pergunta aqui, irmãos, é: onde eu tenho sustentado a minha vida cristã? E aí nós começamos a viver esse desmoronar desse nosso castelo da religiosidade, que nós não somos convidados a viver, somos convidados a construir em Cristo em nós o templo de um evangelho pleno, que é o reino de Deus, que está dentro de nós. Não estou aqui, irmãos, exmuindo nada sobre um viver sem nenhum tipo de responsabilidade no evangelho, porque se eu tenho um evangelho essencial que me abala as minhas estruturas, é porque Ele quer sustentar aquilo que de real vai fazer a minha salvação em Jesus. Mas uma sustentação no Espírito Santo, ela nos ajuda nas nossas fraquezas, nos dá assistência contra toda oposição. Já percebeu quantas coisas acontecem na sua vida para você não buscar a Deus? Quantas coisas acontecem quando você se propõe a jejuar ao Senhor, a fazer um propósito de oração, ler a Bíblia? Faça um propósito. É que nem dieta, irmãos. Você pensa assim: amanhã eu começo uma dieta. Você vai no mercado, faz aquela compra de salada, tudo maravilhoso, e você está plenamente convicto de viver um novo tempo. De repente bate lá na tua porta, teu vizinho te leva um pão, aquele pão que fala para você: gordão, sou teu completamente, me devora, me come, né? Você pensa: Senhor, só hoje, esse só hoje quebra nós, né, meu? Só hoje arrebenta. Na vida cristã, irmãos, muitas vezes nós temos esse só hoje, ninguém vai saber. É porque a nossa sustentação está fragilizada, e diante da primeira oposição eu não tenho forças, porque a minha sustentação interna e externa está fragilizada. Começando pela nossa sustentação interna, essa natureza nossa, ela é fraca. Quando nós somos dominados por uma fraqueza interna, em ceder, em pecar, em perder o ânimo, não ter força para progredir, para vencer, dominados pela covardia, pelo medo, o Espírito Santo, irmãos, Ele vem para nos sustentar, para que essas fraquezas não nos dominem no dia a dia. Fraquezas dentro de casa, fraquezas dentro do trabalho, fraquezas emocionais, fraquezas. E nós não somos ruins por expormos as nossas fraquezas. Todos nós, sem Jesus, naturalmente somos fragilizados. Todos nós, sem Jesus, estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós, sem Jesus, somos fracos. Todos nós, sem Jesus, somos vivos que estão condenados à morte. Entretanto, quando o Espírito Santo nos sustenta, nos leva a uma condição melhor, Ele intercede por nós, diz a palavra, irmãos, com gemidos inexprimíveis. A profundidade da grandeza da intercessão do Espírito Santo pela minha vida e pela tua vida.
Espírito Santo de Deus não está brincando em serviço, irmãos. Ele trabalha, é uma ação direta, porque desde a sua primeira descrição, o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Ele sabia que iam agir, e toda vez que Deus fala, Ele cria. Quando eu estou orando, estou buscando de Deus, e eu me silencio na minha agrura, na minha dificuldade, eu vejo Deus falar a mim. Deus falar a mim. É mais ou menos isso, irmãos. Sem Deus nós nos revelamos como uma criança indefesa, que entra em um cenário completamente hostil, onde eu olho para rostos que eu não conheço, que não estão no meu dia a dia, e aí eu clamo a Deus: Senhor, me busca, e simplesmente Ele vai, como essa irmã foi, e resgatou essa criança e levou aos braços seguros. Essa é a ação de Deus, é isso que o Espírito Santo faz, irmãos. Ele nos conduz, Ele se revela, Ele se sustenta, Ele transforma a minha história, a tua história. Irmãos, quando eu descobri a ação poderosa do Espírito Santo no meu coração, eu comecei a compreender quão maravilhoso é o nosso Deus. Eu cresci muito e vivi muito tempo onde o Espírito Santo era nada mais, nada menos do que uma simples ideia, como um poder auxiliar. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade, que quer se revelar na minha vida, como Ele se revelou no início da história do ministério de Jesus. E Jesus em nenhum momento se desligou do Espírito Santo. E quando nós olhamos para a igreja, histórias de altos e baixos, é porque a nossa sustentação com o Espírito, ela não é real. Precisa de solidez. Dentro de um mundo tão podre, hoje, irmãos, eu só tinha ouvido falar, conversei com amigos hoje sobre isso, eu só tinha ouvido falar. Não quero entrar, irmãos, em méritos de questões discursivas que se estenderam nas redes sociais, nos canais de mídia, enfim. Mas, irmãos, eu fiquei um pouquinho preocupado com a maneira com que tem se vendido a sustentação frágil da ideia de família nos dias de hoje. Talvez muitos de vocês viram aquela propaganda de uma determinada linha de cosméticos aí, que coloca nada mais, nada menos, como normativo, Dia dos Namorados, dizia aquela propaganda. A ideia é você dar um presente para o seu namorado, sua namorada. Aí se abria uma porta, era um homem, e ali se recebia outra pessoa, era uma mulher. Até então tudo bem. Mas de repente, o outro casal que se estende é um homem que vai, bate na porta, e quando a porta se abre é outro homem. Depois sai desse flash e entra outro casal, entre aspas. É uma mulher indo e batendo na porta. Quando você vai abrir, o teu coração espera, um homem vai abrir, de repente é uma outra mulher que abre. Sustentação frágil. Pais aqui presentes, perceba quão sólida deve ser a história da sua casa, para que o seu filho não entre na roubada do inferno hoje em nossos dias. Nós não podemos temer de proclamar o que sustenta a nossa vida cristã, o que sustenta a nossa vida espiritual. Não podemos temer, queridos, não podemos nos acovardar. Porque o Espírito Santo, quando Ele está de forma real na minha vida, mesmo que nós tenhamos vivido algum problema que nos enfraqueceu, que nos trouxe desânimo, que fez com que nossa vida espiritual esfriasse, e que em algum momento da nossa vida tenhamos vivido algum tipo de queda, Ele nos oferece renovação, Ele nos oferece sustento, e o Espírito Santo de Deus nos oferece direção. Há pessoas que estão indo para lugares que não deveriam ir, porque não sabem para onde estão indo. O Espírito Santo, irmãos, tem autoridade para dirigir, guiar a vida de qualquer pessoa. A pergunta hoje é: quem está dirigindo a sua vida? Tem gente que está sendo dirigida por utopias, por ilusão de vida, N filosofias. Tem gente que está sendo dirigida por mentiras, fala o que não vive, o que não tem, pensa que a mentira é verdade. Eu sempre digo,
Pior que você não ter um problema é você ter o problema e achar que você não tem. Outros são dirigidos por jogos de interesses políticos, econômicos, pessoais. Outros são dirigidos por suas emoções, entram em cada roubada por um mundo de emoções falidos. Alguns são dirigidos pela sua lógica autossustentável. Irmãos, o Espírito Santo não age na minha lógica. O Espírito Santo não age na tua lógica. Nas impossibilidades humanas, o Espírito Santo se manifesta. Olha para a minha vida, olha para a tua vida. Pela lógica, muitos não poderiam nem estar aqui mais. Tamanha eram as trevas que viviam, mas o Espírito Santo entrou nessa história e renovou essa história, sustentou, trouxe luz, as trevas foram dissipadas. Não há lógica humana no agir de Deus. Outros são dirigidos por crendices, pela sua própria inteligência. Outros são dirigidos pela própria ignorância espiritual, fora da palavra de Deus. Outros são dirigidos pelo próprio diabo. Outros pela mídia. O Espírito Santo só vai dirigir a minha vida, irmãos, se eu permitir. O Espírito Santo só vai dirigir a tua vida se você assim permitir. Há um princípio em João 16:3. O Espírito Santo vos guiará em toda verdade. Então vemos que isto exclui duas coisas: toda mentira e toda confusão. Estou terminando, irmãos. Além disso, o Espírito Santo, irmãos, nos dá fortalecimento. O ser humano tem uma natureza fraca internamente, e ele é assolado por Satanás externamente. O que o enfraquece, faz desanimar, não tem satisfação, humor, traz a incredulidade, o medo, o viver no pecado. O Espírito Santo trabalha para nos fortalecer. Jesus derrama o Espírito Santo sobre nós, em Atos capítulo 2, derramar uma quantidade sem limite. Efésios 5,16 nos dá: enchei-vos do Espírito Santo. É completa, é total, é satisfação. O Espírito Santo derrama da sua presença, irmãos, na sua vida, na minha vida, para que nós nos enchamos de todo o fortalecimento para vencer o mundo, para vencer o diabo e as suas tentações. Amém? Se você for fortalecido no Espírito, irmãos, você vai conseguir vencer os teus inimigos. Quem são os teus inimigos hoje? Não esqueça de botar nessa lista o eu. Ninguém pode prevalecer sobre você se o Espírito Santo estiver dentro de você. É um estilo de vida diferente. É um estilo de vida superior. Em todos eles havia abundante graça, diz o relato de Atos dos primeiros cristãos. O Espírito Santo pairava sobre a vida de cada um. Quantos querem aqui que o Espírito Santo paire sobre a sua vida? Quantos querem aqui renovar no seu coração o agir do Espírito Santo de forma poderosa? Prepare a sua história, irmãos. Prepare a sua vida. Prepare o seu coração. Porque mais de ti, menos de mim, é uma mudança de comportamento. É uma mudança de estilo, é uma mudança de visão, é uma mudança de ação. É eu poder cantar, adorar, é eu me envolver, me comprometer, viver uma vida nova com Deus a cada dia, sendo sustentado, fortalecido, renovado e restaurado pelo poder do Espírito Santo. Eu estou e quero isso, irmãos. Você quer isso também? Você está pronto nessa noite para dizer: Senhor, na minha vida, eu quero mais de Ti e menos de mim. Perceba, irmãos, nós viveremos um romper neste lugar com esta oração. E isso vai começar na minha vida e na sua vida. O que vai acontecer aqui dentro, irmãos, é só um prelúdio do mover, do fogo, da explosão do reino de Deus dentro de você, dentro de mim.
é o reconquistar do primeiro amor, é olhar para as coisas de Deus com uma vibração tal que eu não consigo me separar, de reviver coisas que eu vivia no começo da minha história e que renovaram a minha vida durante muitas e muitas lutas, hoje vivendo de forma plena. Deus é Deus e Ele quer nos levar a uma abundante graça. Abundante graça. Amém? Coloquemos-nos de pé, irmãos, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor Jesus. Essa é uma noite de graça, uma noite de paz. Porque quando a mesa é servida, há poder no nome de Jesus para renovar e restaurar. Todos são convidados a participar da mesa do Senhor. Todos são convidados a participar da ceia do Senhor, aonde nós somos conduzidos à mesa daquele que nos enche com a sua graça, enche com o seu inenarrável amor. Amém? Mateus capítulo 26, versos 26 em diante, diz que enquanto eles comiam, eles, Jesus e os discípulos, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei isto, este é o meu corpo. Depois ele olhou e tomou o cálice, e ao tomar o cálice rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco o beba de novo no reino de meu Pai. Amém? Eu espero esse dia. Eu espero esse dia. O dia em que nós vamos partilhar da mesa com o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar aqui alguns irmãos, por favor. Irmã Doni, por gentileza, me ajude aqui, por favor. Irmão João, por gentileza. Pastora Mari, por favor, vem aqui. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Irmão Tarek, por gentileza, você pode me ajudar, por favor. Todos vocês são convidados. Nós vamos distribuir os elementos. Ao receber, permaneça com eles, até que todos recebam, para nós partilharmos juntos da ceia do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de partilharmos agora da tua mesa. E nós consagramos, ó Deus, estes elementos ao Senhor, para a glória do teu nome e enriquecimento espiritual da tua igreja. Nós queremos nesta hora participar do pão e do suco da vide, Senhor, fazendo isso em memória do teu Filho, Cristo Jesus, o qual foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aceite o nosso louvor, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos distribuir. Amém. Enquanto isso, nós vamos adorando ao Senhor. Vamos adorando ao Senhor e vamos cantando, dizendo: Senhor, me leva para mais perto de Ti. Me leva para um lugar onde eu possa ouvir a Tua voz. Eu preciso, Senhor, que ao participar desses elementos, algo novo seja plantado no meu coração. Não tenha medo. Não tenha medo de participar, ó Senhor, a tua luta, a tua dificuldade, é o teu momento com Deus. Aleluia. Vamos adorando ao Senhor nessa noite, dizendo em uma só voz: meu Jesus, me leva para perto de Ti. Cante. Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz,
Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Aleluia. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Completa no Senhor, eu posso me completar. Aleluia. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Aleluia. Cante. Meu Jesus, ai Senhor, me leva pra perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Continue cantando. Pois quando eu escutar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Cante. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Posso ouvir tua voz aos teus pés. Como é bom, irmãos, nós podemos ter à disposição da nossa história um poder de uma pessoa que é Deus, o Espírito Santo. Ele está neste lugar para restaurar a minha vida e a tua vida, para fazer com que esses elementos que são somente símbolos, não há nenhuma substância transformadora nesse pão e nesse cálice, eles são consagrados ao Senhor para que eles participem de um ritual que simboliza a santidade de Deus. Simboliza. Aqui não está o corpo de Jesus. Aqui não está o sangue de Jesus. São símbolos. São símbolos porque o único que nós temos de real na nossa história é o poder de Jesus sobre nós.
Ele tomou o pão, partiu e disse a eles: comei dele, em memória do meu corpo, que foi moído pelas transgressões. Amém? Vamos partilhar do pão, que simboliza o corpo de Cristo, e fazê-lo assim, em memória dele. Amém? Partilhemos todos. Celebração da vida é o sangue de Jesus, simbolizado aqui pelo suco da vide que temos. E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente do que quando sempre fazemos aqui. Este cálice que você recebeu hoje, ele vai ser só seu, para você falar com Deus, único e exclusivamente, só seu. Falar com Ele da obra que o Espírito Santo tem a fazer na sua vida hoje. E em oração, partilhar com o Pai. Amém? Senhor, obrigado por este símbolo do sangue de Cristo. Nós queremos partilhar dele em memória de Jesus. E nós agradecemos pelo poder de Cristo em nós. Louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Partilhemos todos. Agora eu vou tomar licença. Nós vamos cantar, porque a Bíblia diz que quando terminou a ceia, todos cantaram unânimes um cântico de louvor. E eu quero convidar você, nós vamos cantar o hino Rude Cruz. Nós encontramos no nosso hinário a mensagem da cruz, melhor dizendo, o número 101. Nós temos este hino para ser projetado à tela. E eu quero convidar você a cantar nesta hora. Nós vamos adorar ao Senhor. Amém? Ele vai ser projetado. Nós temos essa letra, Bruno? Temos a mensagem da cruz, Rude Cruz. Amém? Então todos têm. Vem cá, irmão João. Nós vamos cantar a primeira e a segunda estrofe. Tá bom? E o coro então 2 vezes. Amém? Vamos cantar a capela. Pedir licença para os nossos músicos, nós cantarmos todos juntos em louvor ao Senhor. Amém? Amém. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de mágoa e dor. Não me esquece essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei a Jesus. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz
tem pra mim atrativo sem fim, e por ela Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei a Jesus. Seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. É este Deus que topou a rude cruz para nos fazer assim. Amém. Eu quero aqui convidar aqui, chamar aqui à frente a irmã Devanice e a irmã Doni. Vem cá, irmã. Cadê a Devanice? Ela está aí? Está lá em cima? Ela está dando aula? Hã? O que ela está fazendo lá em cima? Vem cá. Alguém corre e chama ela, mas no gás. Porque, irmãos, o poder de Deus se manifesta em festa na minha vida e na tua vida. E essas irmãs completaram 1 ano de vida nessa semana, no dia 2 de junho, as duas. Amém? A Devanice, ela completou meio século de vida. Viu? 50 aninhos. Estou falando, portanto, que ela não está aqui, estou entregando a idade dela. A Doni, 50 e alguns. Ela está vindo? Hã? E a Iracema, é que a Sema não está conosco, mas vamos nos lembrar dela também. Está viajando, chega amanhã. Amém? Cadê a dona Devanice? Ela está vindo? Nós vamos encerrar esse culto em festa, em clima de festa, cantando da cruz e celebrando uns com os outros, com os nossos irmãos. Amém? Deus é maravilhoso. Glórias ao Senhor Deus. Amém? Ela está vindo? Então vamos cantar assim, nos lembrando aqui. Cadê? Está chegando? Alguém corre e me ajuda aí. Preciso que vocês me dizem se ela está vindo ou não. Vamos aquecendo então, irmãos. Parabéns. Só na palma, vai. Vamos lá. Tem gente que desafina no parabéns até na palma. Então treina na palma. Amém? Agora como um coral, mesmo da cruz, vamos cantar, aleluia. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Aplauda ao Senhor pela vida dessas queridas. Amém. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa noite, pela festa que há quando Jesus está entre nós. Obrigado, meu Deus, por tanto de Deus da tua parte, Senhor, que o Senhor tem feito a nossa vida, ministrado ao nosso coração, hoje mais do Santo Espírito. Nós te louvamos, ó Deus, também pela vida dessas nossas amadas irmãs, a irmã Doni, a irmã Iracema, que não está conosco, e a irmã Devanice, pela bênção que o Senhor nas concedeu mais 1 ano de vida. Nós te louvamos por tê-las conosco
e porque o Senhor é o maior presente que elas possam ter. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo e agradecemos pela semana maravilhosa que o Senhor já nos deu. Pelos olhos da fé, nós já vemos a cura, a libertação, a multiplicação, a alegria dos nossos pequenos grupos, a alegria em família, nas refeições, na escola. Oh meu Deus, venha abençoar a cada um aqui, Senhor, e que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor bendito de nosso Deus e Pai e a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um dos amados irmãos hoje e sempre. Amém. Aplauda ao Senhor, dê um abraço quem está do seu lado. Que Deus te abençoe e uma excelente semana.